Amém. Bem-vindos ao nosso PIBcast, capítulo 2, onde nós estaremos com alguns missionários que estarão contando um pouco, das suas experiências no decorrer da escola de missões, aquilo que foi aprendido, aquilo que foi ensinado. Então, nós nos sentimos honrados em estar aqui junto com vocês, com toda a igreja. E o nosso podcast ele vai funcionar justamente como uma conversa, como uma troca de experiências, a qual nós vamos ver, e escutar um pouco daquilo que o Senhor fez no decorrer, dessas semanas que ocorreu, que houve a escola de missões. Então, que o Senhor ele possa falar conosco e que possa ser uma experiência maravilhosa. Nós estamos aqui, como Isaac falou, com o nível 1, com Robert e Leilane, com o nível 2, com Arthur e o irmão Robenildo, nível 3, com Arthur e o irmão Robenildo, e o nível 4, com Evelyn e Sara. Nós vamos estar fazendo algumas perguntas, e como foi o nosso último PIBcast, nós vamos justamente estar conhecendo um pouco e descobrindo como é realmente esse processo da escola de missões, que eu creio que nós voltamos realmente mais transformados pelo Senhor e realmente tocados pelo Senhor com essa chama missionária. Então, nós vamos começar com o nível 1, com Robert e Leilane. Podem falar com a igreja, podem dar um oi, sintam-se à vontade. E, para início da nossa conversa, eu queria perguntar a vocês dois, a ambos, como foi o processo, e o que motivou vocês a chegarem e a irem para a escola de missões. E aí, fiquem à vontade. Graça e paz, irmãos. Como Karen já falou, meu nome é Leilane e eu tive o privilégio de participar da Escola de Missões, módulo 1, e foi uma experiência extraordinária. E aí, perguntando o porquê que eu tive esse interesse de ir para a Escola de Missões, e aí isso começou lá atrás. Quando eu tive a oportunidade de conhecer Jesus de perto, eu posso afirmar que ele vem transformando a minha vida diariamente. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente ansiosa, assim, nervosa, tremo bastante. E Jesus ele vem trabalhado muito isso em mim, principalmente voltado para a questão da ansiedade. Ele vem trabalhado isso em mim de forma surreal. E eu sempre tive o desejo, o interesse de que outras pessoas também conhecessem a Jesus da forma que eu venho conhecendo ele. E que tivesse a vida realmente transformada e impactada. E eu sempre me questionava como fazer isso. E por conviver ali diariamente com jovens, devido à profissão de professora, eu vi os meninos sempre falando da escola de missões. E aí eu sempre tive o desejo de participar, conhecer como é essa escola de missões, como é esse processo e realmente viver a experiência. E aí, em janeiro, eu não consegui participar e dessa vez aconteceu e foi um dos maiores divisores de água da minha vida. Para conhecer mesmo a escola de missões, você viver, você estar lá. É algo assim surreal que palavras assim não conseguem especificar como é a sensação. E aí o desejo de participar da escola foi a partir disso, de entender como funciona a escola, entender como é o processo e como eu poderia, através da minha profissão, impactar a vida de outros jovens, porque diariamente a gente recebe várias demandas na escola e eu entendo que Jesus ele é o único e verdadeiro Salvador na nossa vida. Então, como eu poderia, através da minha profissão, conseguir falar mais de Jesus para os meus alunos, não de forma assim, a gente sabe que o Estado é laico e tal, mas falar de Jesus é sempre importante e a gente tem as oportunidades. E o desejo de ir para a escola de missões ele surgiu a partir daí, de conhecer mais, de entender como é esse processo de edificar, de semear, de edificar, de treinar e de enviar. E eu falo para vocês, a escola de missões, ela me transformou tanto,
tanto que vocês não fazem ideia. E é nítido, assim, em casa, em todos os lugares, sabe? E é uma chama, um fogo que cresce, que nasce no nosso coração, que o nosso maior desejo é realmente propagar o Evangelho de Jesus para todos os cantos, para onde a gente vai. Então, foi a partir disso aí. Graças e paz a todos. Eu sempre tive essa vontade de fazer escola de missões. Já tem um tempo já, mas eu nunca tive, como é que se fala, uma condição boa assim para fazer escola de missões. Mas só que não tem nada melhor do que a gente chegar e esperar em Deus, que Deus ele prove tudo, na verdade. Deus ele já prepara tudo para a gente, sabe? Não lembro o dia que Isaac colocou no grupo as inscrições. Eu falei, Deus, eu vou me inscrever aqui, mas é pela fé, o Senhor vai prover tudo, eu creio. Aí eu resolvi fazer um sorteio missionário, só que eu não estava colocando tipo assim, meu Deus, será que vai dar certo? Mas a gente sabe que a gente tem que esperar em Deus, né? Que se Deus falou que Ele faz, Ele vai fazer, que Ele é Deus. Mas só que, tipo, no meu coração, assim, eu falava, Deus, será que vai dar certo isso que eu estou fazendo? Será que é loucura? Só que eu entreguei nas mãos de Deus, orava, e Deus começou a abrir portas, e o povo começou a assinar o sorteio, falando glória a Deus, amém. E eu orava, pedia que cada dia mais o Senhor tocasse no coração das pessoas para que pudesse estar ajudando. Só que um certo dia eu fiz uma oração ao Senhor, e Deus ele respondeu, e Deus usou a vida de um rapaz que me abençoou com um valor que devo pagar praticamente tudo da escola de missões. E eu fui muito grato, agradeci muito ao Senhor, e eu vi que Deus estava no negócio, porque, para mim, eu achava que eu não ia conseguir, mas, tipo, Deus sabe de tudo, entendeu? Então, tipo, eu não estava acreditando muito que eu ia conseguir levantar o valor, e eu consegui. E, tipo, eu vivi a escola de missões, eu não fui para lá por ir, eu vivi, eu aprendi mais sobre Deus. E, tipo, eu recomendo demais fazer escola de missões, é uma experiência única. E como a irmã Leilane falou, a gente sente um arder do Espírito Santo em nossos corações, uma chama muito grande. E lá eu tive várias experiências muito grandes de evangelizar pessoas que eu nunca vi na vida. Levar o amor que um dia eu conheci por Jesus, entendeu? Levar o Evangelho, pregar o Evangelho a toda criatura, como diz na palavra dele. E, tipo, foi uma experiência própria que nada estava certo. Eu vi que Deus ele falou muito através do meu coração. Coração. E lá o Senhor, ele foi resposta para mim de várias coisas. Eu vi que o Senhor estava falando muito através dos nossos corações. E em cada aula, assim, a gente aprendia um pouquinho de cada coisa. A gente via que era bênção. E cada aula que eu participava, assim, eu via que era uma experiência nova, uma experiência própria. Teve aula de intercessão, teve aula de evangelismo infantil, teve uma aula que foi com a Pro-Índia, a Mara, que ela chegou. E, tipo, cada aula, assim, Deus falava de uma forma diferente com nós. E a gente aprendia mais sobre o Senhor. E é muita bênção a gente fazer escola de missões, porque, para quem nunca fez, se você vê o quanto Deus fala com a gente, entendeu? É uma busca, assim, muito grande, um aprendizado no Senhor muito grande, e uma experiência própria, porque lá, gente, até cantar eu cantei uma coisa que eu nunca, né, era programado, mas Deus ele sabe o que faz, entendeu? Deus ele abre e fecha portas, e Deus ele abriu uma porta muito grande para mim. Eu sou muito grato por isso, porque muitos fazem escola de missões, mas poucos levam dentro do seu coração que você aprendeu lá, entendeu? Então é muito importante, assim, a gente fazer e a gente aprender para que lá fora a gente possa levar o evangelho, pregar o evangelho a toda criatura e, como é que se diz, trazer pessoas para o reino do Senhor, entendeu? Então é isso aí. Amém, glória a Deus. Nós temos frequentemente vários testemunhos como esse com relação à parte financeira. É algo assim sobrenatural, que se a gente fosse começar a contar os testemunhos de alunos com relação à parte financeira,
é algo que Deus realmente move. Teve uma pessoa ano passado que o nível 3 foi em São Paulo e a viagem, né, o custo ficou um pouquinho mais alto por conta do transporte, e essa pessoa queria muito ir, e aí a gente vai orar que Deus vai prover. Resultado que essa pessoa chegou para mim depois e falou assim: rapaz, eu tenho que avisar o pessoal que já passou do valor, eu não preciso mais de ajuda. E aí ganhou o casaco e tudo para viajar. Então, amém. Deus provê quando você coloca no coração realmente o desejo e o objetivo e a motivação correta, né? É muito bonito isso. Eu queria abrir um parêntese aqui, porque nos níveis que a gente faz, principalmente quem vai fazer o nível 1, a gente geralmente não, já é regra, a gente não leva pessoas abaixo de 15 anos, certo? Porque lá tem toda uma dinâmica, principalmente no prático, e não funcionaria para a gente esse formato de uma pessoa que não tem muita maturidade ainda, se bem que a idade, né, abaixo de 15 anos não é permitido. Pessoas também, casais também que vão com filhos pequenos também, esses filhos pequenos também a gente não costuma aceitar. Tem casos, né, específicos, mas porque a partir do momento que está lá, durante esses dias é de responsabilidade da Missão 7. Então é uma responsabilidade muito grande, principalmente alguns níveis que são um pouco diferentes, né? Nível 2, o pessoal pega barco, vai para o prático. Então a gente não costuma aceitar abaixo de 15 anos e crianças também, tipo pais levando crianças, porque a responsabilidade com relação à missão fica muito grande com isso. E Robert, eu queria direcionar essa pergunta para você. Por quê? Porque na hora da divisão dos grupos, lá tem a sala, né, com 30 e poucos alunos, e na hora da divisão dos grupos a gente ora, Deus, que Deus abençoe aqui e tal, e a gente vai lá dividindo, joga um para um lado, joga outro para o outro, geralmente divide a panelinha para não ficar todo mundo junto. E resultou que Robert caiu, só ele de Laje, em um grupo, e várias pessoas de vários outros lugares, né? Então eu queria perguntar, Robert, como foi conviver com esse pessoal assim, de diferentes culturas, pessoas de São Paulo, pessoas de Salvador, de vários lugares, né, da Bahia e do Brasil, e aí a gente joga um de cada ali no grupo. E essa experiência, que eu vi que Robert ficou meio assim, vou sozinho para lá, do meio para o fim, quando a gente foi visitar ele lá no prático, o Robert não queria vir mais para Laje. Aí eu disse, perdi meu equibalo. Conta um pouco como foi essa experiência aí, Robert. Isaac chegou lá, foi na sexta-feira e dividiu os grupos, só que eu não tinha me tocado que só tinha eu de Laje lá. Quando eu cheguei lá em Lauro de Freitas, eu tô procurando algumas pessoas de Laje. Que Laje? Só tinha gente era de São Paulo, Maraú e API. Só tinha essas pessoas de Maraú, Campinhos. Aí eu falei, rapaz, agora que eu vi que eu tô aqui só. Mas tipo assim, eu vi que foi outra experiência própria, porque lá a gente acolheu uns aos outros, entendeu? E lá também foi uma igreja que abraçou a gente assim. E, tipo, não recebeu muito bem. A gente chegou lá, eu fui para Lauro de Freitas. Aí chegou lá, a gente começou a orar. A gente começou a orar pedindo o discernimento de Jesus, que não tinha gente fazer evangelismo. Aí eu fui para lá com gente de São Paulo e API, Aí lá a gente começou a conversar assim com cada um, assim, perguntar como era a história assim, de cada um, como fez. A gente sentou, a gente conversou com todo mundo e a gente viu que cada um tinha assim o seu ponto de vista, cada um assim tinha um pensar diferente de fazer missões. Mas só que a gente percebeu que o foco estava sendo Jesus, e glória a Deus por isso, porque esse é o foco, é Jesus, entendeu? E a gente conversava assim, cada um assim tinha um ponto de vista. Eu mesmo estava representando lá daqui a Batista, o povo logo soube, esse daí é a ovelha de Daig.
Aí eu falando, é de Laje, eu procurando, ficava procurando toda hora ver se tinha alguém de Laje lá, e eu vi que não, e tipo, muitas vezes vai ser assim mesmo. Deus vai colocar a gente assim, em um lugar assim, que só vai ter a gente lá para representar cada pessoa, e foi uma experiência própria, porque cada um assim, no outro dia a gente dividiu, a gente foi fazer o evangelismo na rua, e foi bom que a gente conhece pessoas novas, a gente tem experiências novas com aquelas pessoas, e tipo, a gente percebe assim que cada um assim tem a sua história antes da missão e como fez para chegar até lá. E a maioria, como Isaac falou, a gente conversando lá, a maioria foi em questão de condição mesmo. E o Deus proveu, Deus ele preparou tudo para nós. E foi bênção, que Deus ele colocou a gente assim em um lugar assim mesmo, que a gente viu que precisava ser pregado o evangelho dele. E no outro dia assim foi bênção, foi uma bênção tão grande o quanto Deus falou. E a maioria das pessoas que a gente evangelizou era desviado, já era conhecedor da palavra, ex-missionário, ex-missionária, ex-pastor, crianças que têm os pais desviados. E a maioria das vezes que a gente evangelizava essas pessoas, a gente orava. E a gente via lágrimas descendo no rosto, e a gente perguntava, e as pessoas falavam que se desviou por motivo tal. E as crianças, assim mesmo, eu evangelizei, foi 3 crianças, foi 4, que cada um tinha um nome bíblico, era Ruth, se eu não me engano, Davi, Esther, e a outra que eu esqueci o nome. Aí eles falaram para mim que a mãe deles era desviada do evangelho. Quando ela teve logo os 4 filhos, ela se desviou. Amém. E aí a gente mandou falar para ela, através das crianças, a gente falou: quando vocês chegarem em casa, vocês não esquecem de falar para a mãe que Jesus ama ela. E assim foi feito, as crianças assim foi para casa de uma alegria tão grande, entendeu? E a gente viu que o que Deus fez através da nossa vida foi muito grande, porque não é para crescer o homem, é para crescer Deus, que a gente venha diminuir, o Senhor crescer, e assim foi feito. Porque a gente viu que o evangelho do Senhor foi pregado e foi espalhado da maneira certa e correta. Amém. Agora a Leila, né, a gente queria saber um pouquinho, dentro desse processo, né, principalmente das matérias a quais são ensinadas, como você acredita que todos esses ensinamentos podem ser aplicados, né, aqui na igreja, mas também fora, né, da igreja. Como tudo isso que foi aprendido, tudo isso que foi ensinado, é um método realmente de ser aplicado. Aí a gente queria escutar um pouquinho, né, nesse contexto da igreja local. Certo. A gente tem módulos diferentes. Cada dia a gente tem uma aula, né? Então, a gente teve aula de devocional, de intercessão, a gente teve aula de devocional, a gente teve aula de evangelismo infantil. Então, cada dia é uma aula diferente, um módulo diferente. E como aplicar isso no nosso dia a dia? Como eu falei anteriormente, um dos meus maiores desejos de ir para a escola de missões é entender como evangelizar de fato, como aplicar os ensinamentos de Jesus na minha vida, no dia a dia. E eu entendi que, dentro dos módulos, uma das coisas que eu mais consigo fazer, que eu mais tenho a possibilidade de fazer, é entender o meu trabalho como um campo missionário. Então, realmente falar de Jesus para os meninos, porque a gente recebe muitas demandas, a gente ouve muita coisa. Os meninos, eles realmente desabafam, e eu acho isso muito legal, porque eles falam coisas, sabe, que eles passam em casa, e aí a gente vai buscando formas de ajudar essas crianças, esses meninos, esses adolescentes. Então, dentro da dinâmica das aulas, né, isso foi uma das coisas que eu pensei, e que Deus deu esse direcionamento para fazer no meu trabalho. E na igreja local, eu tive o privilégio de ser uma das líderes quando teve a divisão, né, do prático. E eu percebo que eu acho que foi até um chamado, eu acredito que foi um chamado de realmente colocar em prática dentro da questão da liderança. É uma coisa que Deus está trabalhando dentro de mim, e eu vejo que isso é algo real.
é algo que realmente pode ser aplicado na prática, e esse é um desejo que, inclusive, eu tenho para com a minha igreja. E é no nosso dia a dia, gente, é na nossa vivência, na nossa prática, como tratar o irmão, como conviver com o irmão, como fazer diferente e realmente pregar e propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Vamos passar agora para o nível 3. Nível 3 é missões urbanas. E aí a gente faz esse nível 3 em grandes cidades, né? Como ano passado foi em São Paulo, esse ano foi em Salvador, em capitais. Ano retrasado foi em São Paulo e tivemos já a segunda edição em Salvador. Enfim, cidades grandes, e a gente aprende um pouco, né, como evangelizar esse determinado tipo de público de cidade grande, porque é um pouco diferente, né, dos interiores e dos demais níveis que a gente estuda. Então eu queria direcionar para Rubenilton essa pergunta. Quais as ferramentas práticas, né, as ferramentas na prática que ficou para você, que você aprendeu para trabalhar com esse público em específico, esse público de cidade grande? Quais as técnicas de evangelismo que ficou para você da escola? A paz do Senhor Jesus a todos. Sou Rubenilton, sou de Engenheiro Ponte, sou agricultor. Tenho dificuldade com cidade grande, com movimento, com trânsito, e tive que ir para Salvador, né? Foi um susto, um choque para mim. Eu já tive aí um mês atrás, fui levar minha mãe em Salvador, tentei evangelizar lá, não consegui. Aí quando chegou no caminho, vim descer. Quando chegou no caminho, no posto, eu consegui falar de Jesus para algumas pessoas, e aí eu fiquei feliz, né? Naquele momento, que lá em Salvador não consegui, muito movimento, muito barulho, e foi muito difícil. Então foi excelente eu poder fazer esse módulo, né? E conhecer como trabalhar com esse povo, né? E lá nós temos diversidade, né, de público, todos os tipos que você pensar, né? Tem pessoas de outros países, tem tribos urbanas, tem trabalhadores que saem de manhã cedo, chega de noite. Então, cada público é uma forma, né, de trabalhar. A questão de uma coisa assim que me chamou a atenção, que lá a forma mais adequada é a questão da abordagem pessoal. Nós devemos nos aproximar, procurar ponto de contato e construir pontes, né? E através desse contato, dessa amizade, né? Dessa aliança, dessa amizade, aí você começa a falar de Jesus, né? E a pessoa, quando conhece o crente, ele sabe que a pessoa é diferenciada. Só que eles não sabem que foi Jesus que fez a diferença. Então, a pessoa tem que ver a diferença, e você tem que anunciar que quem fez essa diferença foi Jesus Cristo. Mas o que eu achei interessante muito lá foi a questão do evangelismo individual. Enquanto aqui a gente faz esse movimento todo e o pessoal surte efeito, porque todo mundo conhece todo mundo tem essa relação, né, de conhecimento, de parentesco, de região. E há todo mundo tem algo em comum. Lá tem pessoas que não têm nada em comum. Então você precisa procurar esse ponto de contato, essa proximidade, para ganhar confiança, para então você começar a falar do Evangelho de Jesus. Essa parte eu achei muito interessante, e eu tomei um susto, né, em estar lá nesse mundo, lá mesmo no metrô. O pessoal passa correndo e a gente não tem como nem dizer que Jesus é bom, que se disser que Jesus é bom, o terceiro que vem atrás que vai ouvir. Você só vai entregar o panfleto. Então é muito louco as coisas na cidade grande. Mas a gente tem que fazer dessa forma, entregar panfleto onde é para entregar, e nos lugares que a gente pode fazer essa ponte, né? E geralmente essas pontes, essa aliança, essa amizade, a gente só vai fazer no momento de lazer, porque enquanto no dia a dia não há essa possibilidade. Amém. Agora para Arthur, uma das matérias, né, que o pessoal do nível 3 tem
falando um pouco sobre o evangelismo dentro de universidades, trazendo também para o contexto de escolas, né? Porque vai se trabalhar com estudantes, como trabalhar. E aí eu queria entender, Arthur, como você acredita que dentro dessa perspectiva de missões, tanto dentro da universidade, mas dentro do contexto de escola, como você acredita que isso pode ser aplicado dentro da nossa cidade, mas também, né, através de outras escolas, de outras universidades, com os nossos jovens? Nós tivemos a matéria com a professora Fabiana, de missões universitárias, no primeiro dia, e foi algo que eu achei muito interessante, porque é algo que está ali, mas às vezes a gente não percebe. A universidade, assim como as escolas, tendem a ser um ambiente um pouco exaustivo. Então, às vezes, trabalhar com pessoas que estão ali, que passam, às vezes, de uma faculdade de 4, 5 a 6 anos, ou na escola, é um pouco complicado por realmente as pessoas estarem cansadas e às vezes não estarem dispostas a ouvir sobre algo novo, apenas se concentrarem ali nas matérias da escola ou da universidade. Então, a gente tem que entender que é um trabalho um pouco mais, não vou falar devagar, mas progressivo, onde nós temos que trabalhar um pouquinho a cada dia para chegar naquela pessoa, para poder falar do amor de Jesus, e também é um ambiente que nós tendemos a desenvolver relações com aquelas pessoas de amizade. Então, nós temos nossos amigos, colegas, que são mais próximos do que as pessoas que estão na rua, às vezes. Então, é muito interessante a gente aprender como chegar sem, às vezes, ofender aquela pessoa. Chegar e falar para ela do amor de Jesus em um ambiente onde muitas das vezes é proibido expor a opinião religiosa, e enfim. E eu achei muito interessante porque é um ambiente que eu estou vivendo da escola todos os dias. Então, de segunda a sexta eu estou ali, daqui a pouco eu vou entrar na faculdade. Então, é uma matéria muito interessante para jovens e até adultos mesmo, por realmente aprender esse ambiente, aprender mais sobre esse ambiente, aprender mais sobre esse tipo de missão que muitos estão inseridos todos os dias. Foi algo que falou bastante comigo. E a matéria sobre tribos urbanas também, acho que complementa muito ela, porque dentro de um ambiente escolar, um ambiente educacional, nós temos diversos grupos de pessoas, seja sobre escolha de gênero, sobre religião, sobre ideologias. Então, saber tratar cada uma delas é muito importante. E ainda bem que a Escola de Missões, no módulo 3, trouxe isso para os seus alunos. Amém. É isso aí. E para vocês, de forma bem resumida em uma frase, qual foi assim, a matéria, o ensinamento mesmo que ficou com relação ao nível 3, a missões urbanas, diante das matérias, diante do prático, o ensinamento principal? Eu fiquei assim, a questão da tribos urbana, para mim foi assim extraordinário, né? Você ter que se inserir, né, em algo assim que às vezes a gente exclui, achando que aquele pessoal não tem jeito, né? Que a pessoa não pode, talvez aquela turma não vai se converter. E que, na verdade, aquela turma, quando um se converte, é um canal para que o evangelho chegue forte naquele lugar. Explica um pouquinho essas tribos urbanas para o pessoal entender o que são essas tribos. Tribos urbanas são grupos dentro da cidade, né? Grupos que eles são tipo fechados, tipo dentro de um muro, né? O professor, por exemplo, é skatista, né? Tem skatista, tem surfista, tem outros aí que eu não lembro que são, mas tem os roqueiros, os hippies, motoqueiros. Aí eles são fechados, parece que não há como pular esse muro. Mas, por exemplo, o professor era skatista e ele chegava lá com a gíria, né, com o vocabulário da turma. E quando o povo descobria que ele era pastor, o cara, como é que um pastor pode ser skatista? Parece que não combina estar numa tribo daquela e ter Jesus. Então o pessoal fazia roda para questionar como alguém dentro daquele meio está com Jesus. Então aquilo é extraordinário, né? Então a gente precisa entender que todo mundo pode se converter. Nós precisamos nos preparar para conhecer o vocabulário, conhecer a cultura, porque quando a gente ganha uma pessoa dessa, nós não vamos tirar alguém de lá, nós vamos inserir, né, alguém para ganhar alma naquele lugar
e algo vai ser transformado, mudado, e é extraordinário. Amém. Eu acho que eu vou ficar com uma resposta um pouco parecida, porque a gente que vive aqui em uma cidade no interior, com uma população menor, a gente tende a ter um povo meio que homogeneizado. Então, quando a gente sai daqui e vai para um lugar com milhões de pessoas, onde cada um tem uma vida, cada um tem um modo de viver, um modo de falar, é um pouco assustador para nós. E é um ambiente muito rápido. As pessoas, às vezes, estão voltando do trabalho, indo para o trabalho, estão viajando, estão saindo de suas casas para ir no comércio. Então, tudo muito rápido, tudo muito passageiro. Então, a gente tem que chegar em uma abordagem simples, rápida, mas eficiente. E essa matéria das tribos urbanas também foi muito interessante por justamente nós vermos a necessidade de nos contextualizar para atingir melhor esses grupos de pessoas. Porque, às vezes, se eu chegar para uma pessoa, um skatista, como foi o exemplo do professor, não falando do modo que ele fala, talvez ele não entenda, ou às vezes ele me acha ele até se constranja um pouco, justamente por ele não entender o que eu estou falando e acabar sendo uma conversa um pouco desagradável. Mas se eu pudesse resumir a Escola de Missões, o módulo 3, em uma frase, seria diversidade de pessoas. Amém. Agora, nós vamos passar, né, para o último módulo que nós temos aqui, que é o nível 4, né, com Evelyn e Sara. E elas vão estar falando, né, um pouco sobre o evangelismo com pessoas inseridas no sertão, sertanejos. E aí a gente vai estar conhecendo um pouco, porque eu acho que algo que marca muito cada um de nós que vai para a Escola de Missões é justamente ver essa diversidade, né, que existe de pessoas, porque dentro das tribos urbanas, dentro das missões urbanas, nós vamos aprender que o evangelismo é de uma forma, mas dentro do contexto no sertão já é uma outra forma, outra perspectiva. Então a gente queria, né, conhecer um pouquinho mais essa realidade, e aí eu vou direcionar essa pergunta para a Sara, para saber justamente o que mais te chamou a atenção na vida, né, do sertanejo, das pessoas que vivem no sertão. Bom dia, graça e paz. Cara, durante essa semana a gente aprendeu muita coisa sobre o sertão, sobre os sertanejos, mas eu acho que a frase que poderia definir o sertão e esse período que a gente esteve lá é que eles vivem o extraordinário no comum. Porque a simplicidade das coisas e as questões que eles passam por questão de água, essas coisas, e mesmo assim eles vivem umas coisas extraordinárias, eles têm um prazer de viver aquilo, o dia a dia dele e tudo mais. Então, é basicamente isso. A gente conheceu muito do sertão, a gente conheceu muitas pessoas lá, e a gente via que, mesmo com a falta d'água, mesmo com as dificuldades e tudo mais, mas eles ainda viviam o extraordinário. Então, a gente vivia literalmente o extraordinário na simplicidade e no comum do dia a dia deles. Amém. Nível 4 é muito bom. Nível 4 é assim, o pessoal só pode tomar um banho por dia por conta da água. É uma situação um pouco delicada, né? O sertanejo. E eles tiveram algumas experiências, né, de acordar de madrugada para poder, que é o horário que o sertanejo geralmente acorda, vai dormir 7 horas, 6 horas da tarde, acorda 3 e meia da madrugada para poder dar leite à cabra, para poder começar as atividades, tirar o leite. Porque quando vai dando 10 horas, o sol já começa a rachar e aí eles já vão se recolhendo, volta novamente um pouco no fim da tarde. Essa é a liturgia do povo sertanejo. Eu queria perguntar a Evelyn, diante desse contexto, né, quais foram assim, as técnicas de abordagem específica? Arthur, Rubenildo falou sobre, né, as técnicas para atingir determinadas tribos urbanas. E com relação aos sertanejos, que ficou assim, como é que você aprendeu a chegar no sertanejo para poder evangelizar? Olá, paz do Senhor. Para mim foi uma experiência totalmente diferente. Eu posso dizer que esse nível 4 foi onde eu me senti mais à vontade de estar ali no meio do pessoal, porque, como Sara falou, eles têm as dificuldades,
mas vivem o extraordinário. Ou seja, eles têm a vida simples, mas são ricos. E ainda mais em conhecimento. Então, assim, para a gente que estava lá aprendendo, para mim, uma das coisas que eu gostei em estar lá evangelizando o pessoal foi que a gente chegar e conversar, porque lá é uma comunidade onde tem bastante pessoas já avançadas em idades. Então, é muito bom você chegar e ter conhecimento. E uma das coisas que eles mais gostam é contar da vida deles. Contar do que aconteceu lá atrás, com o pai, com o avô e tudo mais. Então, a melhor forma que a gente teve de chegar e conversar com eles foi ganhando a confiança e conhecendo a história e o contexto de vida. Então, a gente chegando lá nas casas, a gente perguntar se eles moravam ali por muito tempo e tal, conhecendo, procurando realmente saber da história deles. Foi a melhor forma de introduzir o evangelho. Até porque lá também é uma comunidade onde tem bastante o catolicismo. Então, assim, muitos que a gente chegava lá e perguntava, dizia, mas eu já tenho Deus e tudo mais. Então, a gente chegava e conhecia a história e também falava do amor de Jesus. Amém. E agora, direcionando para vocês duas, eu acredito que todas as escolas de missões, elas marcam, a nossa vida de alguma forma totalmente especial. E nessa perspectiva do sertão, a gente pode conhecer um pouquinho mais dessa realidade, dessa vida, e realmente se introduzir na vida dessas pessoas de uma maneira realmente respeitando, conhecendo um pouco da cultura. E isso é algo muito interessante. E para fechar, essas perguntas, eu queria perguntar a vocês, eu acho que é uma pergunta um pouquinho difícil, mas é tranquila. De todos os níveis, de todos os 4 níveis que você passou, qual foi o nível que realmente você mais se identificou? E aí a gente queria escutar um pouquinho aí de vocês. Cara, é muito difícil. Porque cada nível é uma experiência nova, cada nível a gente aprende coisas novas. Então é muito difícil responder essa pergunta. Mas eu ainda acredito que o nível 4 se superou. Porque a gente pôde estar muito presente, como o Isaac falou, a gente acordou 3 horas da manhã para ter a rotina deles e tudo mais. Então, a gente esteve muito presente, muito dentro da rotina deles. Então, a gente passou entre aspas, A gente conviveu ali no dia sobre algumas coisas que eles passam e a gente pôde estar muito próximo dele. O nível 2, inclusive quando foi perguntado sobre essa questão de formas como a gente podia ser evangelizado com eles, quando a gente teve a aula, a gente pensou muito que lembrava muito a aula do nível 2, porque são pessoas que são carentes, às vezes, de você sentar para conversar. Às vezes, eles só querem sentar e conversar sobre algo, e, a partir dali, você introduzir Jesus. Então, o nível 2 está ali, mas o nível 4 ainda ganha meu coração. Para mim, o nível 4 se superou de todos os 4 níveis. Porque, para mim, o primeiro nível escola 1 foi algo surreal. Porque, assim, eu tinha passado por um certo período e aquele período realmente a gente se esfria e tudo mais, não sente vontade de ter uma vida com devoção e, tipo assim, não se afastar de tudo, mas não ter uma vida constante. E aí foi onde eu realmente voltei de vez, eu me batizei, foi o ano que me batizei, e aí depois, logo, a gente foi para a Escola de Missões 1, e lá o Senhor realmente confirmou para mim o meu chamado, porque eu já vi muitas pessoas sendo usadas por Deus para falar de mim sobre o meu chamado específico, mas o Senhor nunca tinha dito diretamente para mim. E lá na Escola 1, o Senhor falou comigo diretamente, e lá também eu fui batizada no Espírito Santo. Então, assim, na Escola 4, já foi algo totalmente surreal, a qual o Senhor me curou de algo que eu estava
passando por algumas coisas e também me lembrou do meu chamado. Então, assim, viver aquilo, viver realmente a realidade dele, realmente a simplicidade, também o carinho especial, conhecer e também o sobrenatural de Deus, porque, gente, escola de missões, você é conhecer, é você estudar, mas também é receber mais do Senhor. Então, para mim, a Escola 4 foi uma das melhores. Bateu de frente com todas, com a primeira, com a segunda, com a terceira, e para mim, encerrar aqui. Amém, amém. Vamos dar uma salva de palmas. Pessoal, talvez você fique se perguntando, como assim você vai para estudar em uma escola e foi batizado no Espírito Santo? Né? Mas nós temos momentos lá de busca, nós temos os nossos devocionais, né? Desde a primeira aula da primeira escola, do primeiro nível é com a Pro Índia, e a gente massifica a importância de termos o nosso devocional diário, de termos nossas buscas diárias, e nós fazemos isso lá, devocionais pela manhã, pela noite, são momentos de mover realmente de Deus. Então não é apenas ir, eu costumo dizer que assim, das poucas que eu conheço, instituições, não é puxando a sardinha, mas eu acho que a Missão 7 é muito completa, porque tem a parte de busca, de oração juntos, de unção, né? Deus derrama a graça ali através de louvores, de buscas coletivas, busca individual, tem a parte de ensino com professores de muita excelência e tem o prático, né? Tem escolas que é só o teórico, nós temos teórico, nós temos prático, nós temos busca, tem batismo com o Espírito Santo, tem... Então, quem não foi ainda, se motive para ir, porque é um divisor de águas, pelo que a gente tem visto, né? E aí, vocês, quando falam, elas duas falaram nível 4, então nível 3 já ficou querendo ir para o nível 4. E nível 1 tem, cada um nível tem sua peculiaridade. Nível 1 a gente acende a chama, foi o que os dois falaram, né? Que acende a chama. Nível 3, nível 2 nos ribeirinhos, você aprende a trabalhar com um grupo específico. Nível 3, você entende que não há uma forma fixa de evangelização, né? Você tem que se adaptar a cada situação, e nós aprendemos isso. E no nível 3, da mesma forma. E a diferença do 3 para o 4, vocês perceberam? O 3, eles falaram, é uma abordagem muito rápida, porque todo mundo tá na correria. Já o 4 é o oposto. O 4, ele quer sentar contigo ali e, se der corda, leva o dia todo conversando. Então, são características peculiares, específicas de cada nível, e eu tenho certeza que no final, no nível 7, vocês vão estar missionários de excelência, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós finalizamos aqui o primeiro bloco. Eu queria chamar a Kátia aqui, e agora vocês podem sentar, obrigado, e o pastor Dac vai dar uma palavra, logo após nós vamos iniciar o segundo bloco. Chamar a Kátia aqui, só concluindo, um testemunho do nível 4, lá tinha muito tempo que não chovia, e nós, no sertão, e nós teve um momento lá de culto que a gente orou, clamou a Deus por chuva. E aí eu fiquei na expectativa no dia seguinte de chover, e não choveu. E a gente teve que voltar para Salvador. Quando eu cheguei em Salvador, os meninos me mandaram vídeos de que começou a chover e se formou um arco-íris na frente da congregação onde a gente estava tendo aula. Se formou um arco-íris, 2 arco-íris, né? Um menor e outro maior por cima, na frente da congregação, e começou a chover. Então, isso é obra de Deus, né? Kátia.